Fala, meu povo, homem de Razão News, notícias do Fortaleza, papum, daquele jeito que você gosta, daquele jeito que a gente gosta de fazer por aqui, é abrir aqui as notícias e ir falando. Por quê? Hoje, muita chuva, tá caindo energia, tá caindo internet, então vamos tentar aproveitar para fazer esse vídeo para não ficar sem conteúdo no canal e ao mesmo tempo você aproveita para se informar de tudo que está acontecendo no Fortaleza. Após um empate que para mim, ainda estou sentindo como se fosse uma derrota no jogo do Bucaramanga, o Fortaleza tem duas notícias. Até o torcedor tem duas notícias, vamos dizer assim. De zagueiros. Dois zagueiros aí vão ficar de fora do próximo jogo. E mais. Você fica de olho para ver o que a gente vai falar sobre o Fortaleza, a viagem do Recife e o aproveitamento do Fortaleza nesses últimos jogos. Tá difícil, tá complicado, mas vamos atrás de recuperar isso no próxima partida. Sempre a próxima partida é a mais importante, já dizia Juan Paulo Voivoda, e é assim que a gente tem que seguir também. Vamos lá? Começa esse Razão News agora. Boa. Meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. É isso, meu nome é Danilo Everton e você é muito bem-vindo aqui ao Razão Tricolor, o canal que fala do Fortaleza, né? Fala do Lion, fala do Leão do PC, o time mais querido do Brasil. Vamos logo dizer isso aí. É isso. Vamos falar um pouco sobre algumas notícias, né, que surgiram. Hoje o torcedor, né, por meio das suas redes sociais, o Brits falou com o torcedor. Pois é, o Brits falou com o torcedor. O Brits está muito chateado porque ainda não conseguiu voltar a jogar. O Brits está muito sentido porque ainda está nesse protocolo de recuperação. E o Brits, na sua rede social, pessoal, botou logo, foi a ressonância magnética do tornozelo dele. O Brits que estava esperando que tivesse apenas 14 dias, né? Ter 14 dias ali de, de recuperação, mas não. O Eman Brits, né? O Manuel Brits, nosso zagueirão, vai passar um pouco mais de tempo. Já está passando um pouco mais de tempo. Ele está muito incomodado, né? Nessa relação que ele não pode voltar a jogar. Sabe por quê? Porque o Brits ele já sabe como é as fofocagens perto do Fortaleza. Então já havia uma fofoca ali que argentinos estavam é, brigados com os brasileiros, aquele negócio todo que a gente sabe que o povo inventa, né? Então o Brits já se manifestou nesse sentido, botou a sua ressonância magnética e falou assim, ó, eu queria fazer isso há vários dias, mas não sabia se era a coisa certa a fazer. Quero informar sobre a minha lesão. Está demorando muito mais do que eu imaginava ou que os médicos também e fisioterapeutas. Vou resumir. Quando eu machuquei o tornozelo naquela partida contra o Ferroviário, no Castelão, o clássico estava se aproximando e não tive tempo de começar a me recuperar. Perdi a primeira partida e para a segunda tomei a decisão de fazer muitas coisas, sabendo que isso me prejudicaria no futuro na hora da recuperação, inclusive piorando a lesão. Aceitei as consequências. Pensamos que eu voltaria em 14 dias. Aí, ácido hialurônico. 2, onda de choque. 3, PRP. Esses são os tratamentos que fiz. E agora estou com outro tratamento. Ainda estou me recuperando. Sei que não vai demorar muito para que eu possa voltar ao trabalho normal. Queria esclarecer minha situação. Acho que vocês, torcedores, merecem saber e também porque sempre há pessoas más que só querem causar problema com a minha situação, compartilhando qualquer tipo de informação. Estou fazendo tudo o que está ao meu alcance. Tenho um grupo extraordinário que me apoia todos os dias, porque eles me veem todos os dias e a vontade que tenho de voltar e muitas vezes enlouqueço tentando encontrar resultado em um dia. Não é fácil e ainda mais com a personalidade que tem, mas a torcida devem saber que estou com meus companheiros até a morte e fazendo de tudo para voltar. Abraço, Emmanuel Brits. Tá aí uma carta aberta aí ao torcedor. Já estava surgindo aquele rumor, o argentino, o grupo está quebrado, o argentino não se fala com os jogadores brasileiros, tem gente fazendo corpo mole, e o Brits já veio se antecipar isso tudo porque tem muito mau caráter atrás de fake news para cima do Fortaleza. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe quem são os jornalistas, quem são as páginas, todo mundo sabe aí quem são esse povo aí que gosta de fazer o mal, né? Gosta de falar mal dos outros. E o Brits se manifestou. Eu falava aqui, né? Estou com tanta saudade do Brits que vocês nem imaginam. Estou ainda, né? O Tinga voltou muito bem, mas eu tô com muita saudade também do Brits, que o Brits dá uma concepção ali importante
lá na nossa zaga. Então, que o Brits se recupere logo, né? Cara muito honesto, cara muito transparente, tá fazendo de tudo para voltar, jogou no sacrifício, por isso que ele saiu no primeiro tempo ali do jogo de volta da final do Campeonato Cearense, estava jogando muito bem, depois ele teve que sair porque realmente deve ter sentido muito e sentiu tanto que até agora o Brits não voltou. Infelizmente, temos que esperar mais um pouco para ver o Brits em campo, mas esperamos que o Brits venha e se recupere logo, tá bom? Outra notícia de zagueiro, meus amigos, é o Davi Luiz, ó, tá fora do jogo contra o Sport. Minimamente está fora do jogo do Sport. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada protocolo de concussão. Como o Fortaleza acionou esse protocolo de concussão ontem, com a relação da partida do Bucaramanga, aí o Luceiro até entrou no final, né? Eu falei isso no pós-jogo, mas só recapitulando. São 5 substituições, acionou o protocolo de concussão, tem direito a mais uma substituição, assim como o Bucaramanga tinha também. Então, o protocolo foi colocado no primeiro tempo, ali no segundo tempo, no entretempo, que o Davi Luiz saiu, e o Fortaleza poderia fazer as 6 substituições, fez as 6, mas o Davi Luiz está fora do confronto contra o Sport. A lei diz que o protocolo estipula que após uma substituição por concussão, o jogador deve continuar sendo avaliado e não pode participar de uma partida no mínimo 5 dias, certo? Então o Davi Luiz não pode jogar contra o Sport pelo mínimo de regra que há no protocolo, beleza? Então, e a partida do Retrô ele pode voltar na terça-feira, lá de Pernambuco também, contra o Retrô pela Copa do Brasil. Ele pode voltar, mas talvez também não possa voltar, a não ser que nesses 5 dias haja um laudo liberando e o Fortaleza atestando que ele ficou em observação, foi só uma coisa momentânea e que nada aconteceu de mais grave. Fortaleza tem que emitir isso, seu departamento médico tem que emitir essa situação para que ele possa voltar já contra o Retrô. Se não, até o Fortaleza emitir isso para a CBF, para os órgãos competentes, para a Conmebol no caso, ele não pode jogar, mas imagino que no Retrô ele deva voltar, até porque já estava com gelo ali no banco. Acho que para o esporte realmente ele não vai estar disponível, tá, galera? Então, 2 zagueiros sem 2 zagueiros, né? O Tinga voltou, pelo menos, e aí já sabemos se o 3-5-2 for acontecer. O Tinga pela direita, com o Ceviche no meio, o Mancha na esquerda, ou o Gaston Ávila, ou o Tite. Então, essas opções do Voivoda para isso, tá bom? Vamos virar a pauta aqui, porque a gente vai falar agora, sabe de quê? Do rendimento do Leão. Ó, deixa o like aí, vai lá, por favor, deixa o like aí, é rapidinho, ó. Sempre eu faço esses vídeos, eu gosto muito de fazer esses vídeos que é muito rápido. Então a gente falou do Brits, da situação, ele abriu o jogo, né, com todo mundo ali na sua rede social. Falamos do Davi Luiz, que já é desfalque para o jogo contra o Sport. O Sport não vai ter Davi Luiz na sua Ilha do Retiro. E o Fortaleza tenta conectar a performance com o resultado, com a vitória, a partir de sábado novamente. Ontem para hoje, né? Era um dia e sábado tem outra oportunidade. Agora uma oportunidade que não pode ser perdida, né? Hoje é quinta-feira, amanhã nós fazemos esse pré-jogo de Sport Fortaleza, tá? Amanhã pode vir aqui que a gente vai fazer live de pré-jogo de Sport Fortaleza. Mas enquanto não agregar o melhor rendimento agora que o Fortaleza está tendo com as vitórias, a gente vai sempre estar postergando esses 3 pontos para a próxima partida. Eu vinha falando na live de ontem e vale a pena eu colocar aqui para você ter ciência do que eu quero falar nesse tópico aqui do nosso Razão News. O Fortaleza, a última vitória do Fortaleza, meus amigos, foi dia 29/3. Tem quase um mês que a gente não ganha um jogo. Tem quase um mês que o Fortaleza não vence uma partida de futebol. Foi dia 29/3 contra o Fluminense, na estreia da Série A. Depois disso, Racing perdeu, Mirassol empatou, Colo-Colo empatou, mas aí tá sobre júdice aí essa situação, mas empatou, né? Inter empatou, Vitória perdeu, Palmeiras perdeu, Bucaramanga empatou
e agora o Sport será a nossa última cartada. Se não vencermos contra o Sport, seja um empate, seja uma derrota, no jogo o Fortaleza entraria para jogar contra o Retrô no dia 29 de abril, batendo realmente um mês certinho de que ele não vence ele não faz 3 pontos, ele não vence um time nesse período. E aí você olha um pouquinho mais para baixo para o nosso gráfico de aproveitamento por mês, Fortaleza nesse momento está com 19%. Eu acho que é o menor aproveitamento de 2024 para cá. Eu tenho certeza que isso é o menor, porque eu acompanho de 2024 para cá. Mas o mês de abril de 2025 está sendo um castigo para o Fortaleza. Um castigo para o Fortaleza. A performance melhorou, a competitividade melhorou, aquela entrega, aquela que o torcedor gosta muito de falar, a vontade de vencer, né? Melhorou. E já melhorou aqui, ó, contra o Colo-Colo. Para mim, melhorou aqui contra o Colo-Colo. Com o Inter fizemos uma partida decente, Colo-Colo fizemos uma partida decente, no Vitória fizemos uma partida decente, o Palmeiras fizemos uma partida decente, com o Bucaramanga fizemos uma partida decente também. Falando de performance, são 5 jogos em que performa, mas não consegue o resultado. Às vezes não consegue segurar o resultado, às vezes realmente o resultado ele não consegue estabelecer um ponto para ganhar o jogo, como foi no caso do Internacional ali, foi um 0-0. Então, meus amigos, é muito ruim o mês de abril do Fortaleza. O Fortaleza tem um mês de abril terrível, como a gente já está falando aqui várias vezes. Tem um detalhe, Fortaleza da Colômbia vai para Pernambuco e eu não sei se fica direto em Pernambuco. Eu imagino que vai ficar, porque não tem sentido voltar no domingo e ir na segunda novamente, porque o jogo é na terça contra o Retrô. Imagino que Fortaleza ficará domingo, segunda, terça, volte na terça pós-jogo ou na quarta de manhã para Fortaleza. Eu acho que até terça pós-jogo, imagino que seja isso, para vir para São Paulo lá na quinta-feira e jogar contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro do Fortaleza, ele não é um dos piores, não é um dos piores. Essa arrancada do Fortaleza não é uma das piores arrancadas. Puxar aqui o nosso evolução de temporada, a gente tinha 5 pontos em 2020, quando a gente brigou ali pela permanência ali até o último momento. Em 2019 a gente tinha 6 pontos. Em 2024 a gente tinha 7 pontos. Então, o Fortaleza está 2 pontos abaixo da campanha de 2024, na quinta rodada. Então, o Fortaleza precisa retomar, porque nesse momento, se o Fortaleza, por exemplo, fizer 3 pontos contra o Sport, se a gente conseguir tirar o dedo em abril e ganhar um jogo, se a gente fizer 8 pontos, a nossa campanha volta para a normalidade, como foi em 2024 na sexta rodada, como foi em 2020 na sexta rodada. Então, o Fortaleza, e é melhor do que a de 2019, com 7 pontos. Então, se a gente vencer o Sport, por exemplo, se caso isso aconteça, o Fortaleza volta para os trilhos no quesito arrancada de começo de Campeonato Brasileiro. Como o Campeonato Brasileiro, a gente sempre traz o Campeonato Brasileiro como parâmetro, porque para todos nós, torcedores, nós sabemos que o nosso campeonato mais importante do ano, da temporada, é o Campeonato Brasileiro. Então, o Fortaleza pode aí, né, quem sabe, se vencer o Sport, voltar ao rumo, aos trilhos e continuar essa pegada no Campeonato Brasileiro. Mas a performance em abril realmente é horrível. Para abril, por exemplo, é o último jogo de Campeonato Brasileiro em abril. É contra o Sport na Ilha do Retiro, no sábado, 8 da noite. A partir do São Paulo já é mês de maio, é outra conversa, é outra performance. Vamos tentar entender. Tomara que seja outra performance, que não siga nesse marasmo aí. Mas a realidade é essa, que o Fortaleza precisa voltar ao caminho das vitórias, seja com o Sport, seja com o Retrô, seja no São Paulo. São Paulo já é esticar demais, né? Mais uma semana não conseguindo um resultado de 3 pontos é puxado, né? Mas eu vou fazer o nosso pré-jogo amanhã, tentar escalar o Fortaleza, sem o Brits, como eu falei, sem o Davi Luiz, como a gente falou também. E quem sabe uma volta, né? Quem sabe o Pochettino não foi para Recife. Quem sabe o Pochettino não foi encontrar a delegação. Pode ser que aconteça, ele estava em transição. Quem sabe o Rodrigo lá, Rodrigo Santos, que todo mundo quer ver
não possa ir para Recife encontrar o time, porque queira ou não, vai ter 2 jogos lá em Recife, vai ter Sport, vai ter Retrô. Se não vierem para o jogo do Sport, já ficam treinando aí para jogar contra o Retrô, por exemplo, que imagino que vai ser um time que o Voivoda vai diminuir ali a questão de titularidade, vai ser um time que vai ter mais mexidas, vai ter mais mudanças e etc. Então, vamos ver, vamos entender como é que o Fortaleza vai conseguir performar, se vai conseguir manter a performance, mas agora, se Deus quiser e permitir, com resultado, né, meu leão? Porque o Fortaleza, para mim, esses 5 últimos jogos, Colo-Colo, Inter, Vitória, Palmeiras e Bucaramanga, teve performance, mas não conseguiu entregar o resultado, né? Não conseguiu entregar o resultado. Eu lembro que ano passado, 2024, tem dizia, tá ganhando, mas não tá convencendo. Eu queria estar desse jeito hoje. Ganhando e não convencendo, porque a gente tá jogando, tá competindo, mas não tá ganhando. E a avaliação, infelizmente, fica muito para trás e fica muito negativa nesse sentido, tá bom? Então, razão desentregue, falamos sobre 2 zagueiros, Brits, falamos sobre Davi Luiz, falamos sobre essa viagem para Recife e falamos desse infeliz mês de abril que tá aí, meu irmão, eu tô sem dormir direito com essa situação desse mês de abril que o Fortaleza não conseguiu vencer um só jogo nesse mês de abril. Difícil, né? Difícil. Tomara que isso já mude agora sábado. Quem sabe? Vai ter torcida do Fortaleza na Ilha do Retiro? Sim, senhor, vai ter. Vai ter torcida do Fortaleza contra o Retrô? Sim, senhor, vai ter, mas aí já é na Arena de Pernambuco, né? Então, torcedor de Recife, a Embaixada Leões do Recife, Leões de Pernambuco, vai poder assistir 2 jogos essa semana, em 3, 4 dias, 2 jogos do Fortaleza, e espero que eles apoiem muito e grite por nós, porque a gente não vai, quem não for para lá, né, que ele apoie, grite por nós, que a gente consiga. O esporte está se movimentando para fazer ali um chamamento à sua torcida, o esporte que é lanterna do Campeonato Brasileiro, com um pontinho só, será possível, né? Será o Benedito que a gente, né, não performe a situação para tentar trazer esses 3 pontos desse esporte. Mas é papo para amanhã, e amanhã a gente fala sobre Sport Fortaleza, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já é a 6ª rodada de 12, viu? Tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para o campeonato, depois volta depois de um mês. Tá aí. Razão News entregue, grande abraço, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto e vem amanhã, viu? Vem amanhã pro pré-jogo, aquele pré-jogo especial. Tchau. Oh, meu amado tricolor.